Teve algum caso que você fez local de crime que, pô, graças à perícia que foi top, vocês conseguiram ajudar a encontrar o autor? Puta, teve. Ainda bem, teve bastante Ou caso. desmentiu o suspeito, que às vezes Não, isso acontece daí também, né? Isso aí é direto. os casos que eu atendia na época do sangue, né, do crimes contra a pessoa, popularmente é conhecido como sangue. A gente não tinha muito contato em relação ao sucesso. Por quê? Lá funciona numa dinâmica diferente do DHPP. Lá você tem, por exemplo, o delegado de uma delegacia de área, que ele precisa da perícia, ele vai acionar a perícia. Só que ele não tem esse contato íntimo com a perícia. Então vai a perícia lá no local, nem conversa com o delegado, eles vão lá, fazem o local e vão embora. E aí você não tem nem noção do que acontece na parte de investigação e tal. Teve um caso que foi legal, que eu fiz no Crimes contra a Pessoa, e aí eu acabei descobrindo na sorte, porque eu fui fazer um outro local uns 4, 5 dias depois, e os mesmos policiais que estavam preservando o local da anterior estavam preservando esse outro, e aí eles me contaram. Então esse caso, o que tinha sido? Tinha um moleque meio famosinho da época aí, ele tinha tomado um tiro dentro do carro. E aí, a perícia foi muito simples. Eu tive que fazer a perícia do veículo. E era o veículo que já estava na delegacia, era um local totalmente prejudicado, era só uma vistoria. Seria uma vistoria meio banal. E aí, o que acontece? Falaram, ó, eles estavam indo para um McDonald's, tinha acho que 6 pessoas no carro, tinha 3 meninas e 3 moleques, alguma coisa assim. Tinha 4 pessoas no banco de trás, o motorista e o passageiro. E o que tinha sido baleado tinha sido o passageiro do banco dianteiro. E aí alegava o quê? Tava indo no McDonald's e aí no caminho passou uma moto, latrocínio tentado, moto e tal, atirou e acertou a cabeça do moleque. Aí eu comecei a fazer a perícia e tal. Aí já teve uma coisa estranha que eu achei, que foi o cupomzinho do McDonald's de madrugada, com 6 lanches, e tava lá. Falei, porra, mas não tem sentido. Eles estavam indo pro McDonald's e tem um cupom do McDonald's, quer dizer, o cara tomou o tiro, eles foram lá comer um lanche, falei, meu, essa história tá estranha, né? Pelo menos a questão temporal ali não tá batendo. Então já é uma historinha que tem alguma coisa esquisita, beleza. Aí depois eu encontrei um boné. Deixaram um boné ali. E esse boné, ele tinha um furo na região de cima, aqui em cima, assim. E não tinha nenhum furo aqui na lateral. Aí na hora eu falei, puta, chama o delegado, que era o estacionamento do batalhão da PM, mas era do lado da delegacia. Eu falei, não, chama o delegado aqui que tá esquisito. Aí, além disso, depois, baseado nesse boné, eu falei, puta, esse tiro foi desse jeito. Começamos a olhar, achamos um projétil. Em cima, aqui perto, no cantinho, em cima da janela, assim. Aí, só que eu não tinha noção de como que estava a vítima, né? Até então ele nem tinha morrido ainda. Ele estava num estado grave e tal. E aí eu chamei o delegado e falei, doutor, fez o residuográfico, né? Residuográfico é um exame que faz, mas assim, sinceramente é um exame que não serve para nada, né? Pois é. Tanto é que o país inteiro, né, os peritos estão tudo fazendo um monte de movimento para não ter mais esse tipo de exame, que é um exame que não serve para nada. Mas na época ainda se fazia, eu falei pro delegado, falei, ó, fez o residuográfico? Aí ele falou, não, já mandei embora, Então, eu falei, essa história não tá batendo, não. Porra, o cara tem o projétil, ele saiu aqui em cima. O cara numa moto do lado, esse tiro foi de baixo para cima, não foi de uma moto. Provavelmente quem atirou foi o motorista. Eu falei, ó, eu acho que é interessante o senhor chamar o pessoal e aí dar uma apertada, porque essa história tá esquisita. E aí no que chamou, realmente descobriu que quem tinha atirado foi o motorista. E ele chegou até a ameaçar o pessoal para não falar e tal. Parece que ele foi querer fazer uma brincadeira. E aí a arma era de um traficantezinho ali da região. Deus. Aí já virou aquele rebosteio, né? E aí acabou dando certo numa perícia que a princípio era totalmente despretensiosa, né? Mas aí confessou e tudo. Mas era famoso? Tu falou que era famosinho? Era uma época aqui em São Paulo, tinha o que eles chamavam de rolezinho.
Então juntava a molecada, centenas, ia tudo pro shopping. Era quando começou com esse papo dos funkeiros e tal, mas aqui em São Paulo juntava a molecada, era quase um arrastão. Ia tudo pro shopping, fazia o que eles chamavam de rolezinho. E esse moleque era meio famosinho porque ele que começou organizando isso daí, o que morreu, né? Aí a família começou a alegar que na verdade não foi acidental, que ele tinha inveja, queria pegar o lugar do moleque e tal, mas aí já é outra coisa. Aí eu também já nem sei mais essa parte porque eu não trabalhava diretamente com as delegacias, né? Então, Sim. e aí eu acabei sabendo por conta disso e depois que eu vi que saiu na imprensa. Aí A o notícia teu disso daí. laudo ali ajudou a desmentir. Nesse caso aí, na verdade, ele não precisou nem esperar o laudo, foi na hora, né? Porque ele viu que realmente não fazia sentido, ele chamou de volta, apertou, e aí no que apertou os moleques Esse pessoal não confessaram. tem noção nenhuma de como funciona uma perícia, né, cara? Qualquer um sabe que Desacredita, né? bala não faz curva, né, meu? Não tem como ter mudado isso. Exatamente.